Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, que é o nosso podcast sobre saúde mental. Hoje a gente não vai falar sobre um transtorno mental específico, né, como vinha sendo, mas de um estudo que levantou alguns fatores que podem significar maior vulnerabilidade de algumas populações a episódios psicóticos. A gente sempre tende a valorizar bastante o peso genético dos transtornos mentais em geral, o histórico familiar sempre é uma coisa que é relembrada. E esse estudo é interessante porque ele traz um pouco dos fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno mental, né? O estudo foi conduzido em 6 países e para falar com a gente está um dos coordenadores da parte brasileira desse estudo, que é o Dr. Paulo Rossi Menezes, que é médico, professor titular e chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o convite. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Doutor, para começar, a gente precisa, como a gente, nesses programas anteriores, não falou sobre os transtornos psicóticos, então a gente vai precisar um pouco, antes de falar do estudo propriamente dito, queria que o senhor explicasse um pouquinho o que significa isso que o estudo abordou, né? A incidência de um primeiro episódio psicótico. O que é um episódio psicótico? Um episódio psicótico é caracterizado por um grupo de sintomas que envolvem alterações de percepção da realidade, o que a gente chama de delírios, envolve alterações de percepção sensorial, a gente chama de alucinações, e também alterações de pensamento, de desagregação de pensamento, por exemplo, e alterações de comportamento, podendo envolver agressividade ou uma redução muito intensa dos comportamentos do movimento, por exemplo. Sim. O que seria uma desagregação de pensamento? Um pensamento que não consegue seguir um curso linear, o raciocínio, ele é quebrado, ele é fragmentado. Tá. Aí, doutor, acho que vale a pena a gente fazer uma pergunta que é semelhante a uma que eu fiz no episódio sobre síndrome do pânico, que é, não basta ter um ataque de pânico para se dizer que a pessoa tem um transtorno de síndrome do pânico, né? No caso, ter um episódio psicótico, qual é a relação dele com um transtorno psicótico mesmo, diagnosticado? O que nós chamamos o episódio psicótico, eu creio que já pode ser considerado um transtorno psicótico. Ele pode ser um transtorno que tem uma boa evolução e o indivíduo tem aquele episódio e depois não tem novos episódios, mas o mais comum é que as pessoas que têm um primeiro episódio venham a ter, ao longo da vida, outros episódios. Né? O que a gente hoje sabe é que, na população, muitas pessoas têm o que nós podemos chamar de vivências psicóticas ou de sintomas psicóticos que não constituem um transtorno. Então, alguém pode, eventualmente, ouvir vozes sem que haja pessoas falando, ou ter a sensação de que está sendo perseguido por um período curto de tempo. E por que isso não seria transtorno? Porque é passageiro e não interfere com a vida da pessoa. Quando a gente chama de transtorno é porque esses sintomas ficaram intensos o suficiente para ter um impacto grande na vida cotidiana do indivíduo. E aí, doutor, acho que já entrando na parte do estudo, né? Queria que o senhor desse um quadro geral das pessoas que preenchiam os critérios para participar desse estudo. Eram pessoas que, pela primeira vez na vida, entravam em contato com serviços de saúde por apresentarem esse tipo de sintoma. Delírios, alucinações, alterações de pensamento e de comportamento. Essa era uma definição bastante ampla e eu posso dizer que reúne 3 grandes grupos de transtornos. Os chamados transtornos da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos relacionados, caracterizados principalmente por delírios, alucinações, e os transtornos bipolares, principalmente de episódios de mania, onde o indivíduo, além desses sintomas psicóticos, tem uma
uma elevação muito acentuada do humor, Uhum. fica muito falante, Sim. muito alegre às vezes, achando que é muito poderoso, e os chamados quadros de depressão com sintomas psicóticos. Uhum. São depressões graves, onde ocorre também a presença desse tipo de sintoma. Uhum. E como é que o grupo de pesquisa ia atrás dessas pessoas, né? Como é que eles captavam que tinha alguém que se encaixava nisso? O estudo teve uma metodologia bastante semelhante em todos os países e centros participantes, de forma que era feita, vou chamar de uma vigilância, nos serviços de saúde, onde essas pessoas podem e normalmente procuram algum tipo de atenção. Aqui, no caso do Brasil, nós fizemos o estudo na região de Ribeirão Preto, que envolve 26 municípios. Sim. E esses 26 municípios têm uma rede de serviços de saúde mental com base principal em Ribeirão Preto. Então, por exemplo, o serviço de emergência psiquiátrica de Ribeirão Preto é muito referência para pessoas dessa região, os hospitais psiquiátricos e os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial desses 26 municípios. Os pesquisadores que trabalhavam no projeto regularmente iam nesses serviços e faziam uma revisão de todas as fichas de atendimento daquele período, uma semana, por exemplo, para identificar pessoas que possivelmente estavam pela primeira vez sendo atendidas por esse tipo de transtorno. Uhum. E aí iam atrás de fazer o contato com essas pessoas para confirmar que era mesmo um primeiro episódio psicótico, muitas vezes não era o primeiro. E aí, nesse caso, já não entra Aí, no nesse critério. caso, já não entrava no estudo. Uhum. E se fosse confirmado que era o primeiro episódio, então a pessoa era convidada a participar do estudo. Entendi. Qual era o interesse de se propor esse estudo, né? O que se procurava avaliar? Duas questões principais. A primeira é estimar o que a gente chama de incidência do primeiro episódio psicótico. Ou seja, qual é a ocorrência de casos novos na população. Uhum. É impressionante como nós trabalhamos só com dados que vêm de estudos feitos principalmente na Europa. Sim. E até o momento só havia sido realizado um outro estudo sobre a ocorrência desses transtornos no Brasil e na América do Sul, que foi um estudo que eu coordenei em São Paulo há mais de 10 anos. E aquele estudo, surpreendentemente, indicou que a ocorrência de casos novos desse primeiro episódio psicótico em São Paulo foi bem menor do que a esperada quando a gente comparou com a incidência de grandes centros urbanos da Europa, como Londres ou Amsterdã. Sim. Que poderiam ser semelhantes a São Paulo, exatamente, digamos. Tá. Exatamente. E esse, então, foi um dos objetivos desse estudo feito na região de Ribeirão Preto. Saber qual a incidência desses transtornos naquela região. O segundo objetivo do estudo é identificar possíveis, a gente chama de fatores de risco para esses transtornos. Principalmente fatores, como você chama a atenção, ambientais. Por que ambientais? Porque são fatores potencialmente modificáveis. Se a gente puder modificar esses fatores, a gente consegue diminuir a ocorrência de casos, portanto, fazer prevenção primária, a gente chama. Para fazer isso, nós trabalhamos não só com as pessoas com o primeiro episódio psicótico, mas também com o que a gente chama controles. São pessoas da população que não têm esse tipo de transtorno para poder comparar a ocorrência desses possíveis fatores de risco. Sim. E aí o senhor consegue fazer um quadro geral dos principais achados do estudo? O que nós temos até agora, porque o estudo foi concluído, a coleta de dados foi concluída no ano passado. Em 2017. 2017, nós estamos na fase agora de análise de muitos dados que a gente tem. Sim. Então, o que nós tivemos, a primeira coisa foi obter a incidência de primeiro episódio psicótico nos 16 centros desses 6 países e ter essas comparações de incidência. Então, nós observamos, conforme se esperava, que na Europa, quanto maior o centro urbano, maior a incidência. Então, Londres, Paris e Amsterdã tiveram uma incidência bem acima
da observada em cidades da Itália, na Espanha, em pequenas cidades da Inglaterra e da Holanda e da França. Sim. E aqui no Brasil, na região de Ribeirão Preto, a incidência foi muito mais parecida com um dos menores centros da Europa do que com Paris, Londres e Amsterdã. Além disso, foi observada uma relação entre indicadores sociais, como o índice de desenvolvimento humano, proporção de casas com proprietários morando na casa. Isso me chamou um pouco a atenção, doutor Paulo. Foi meio que eu vi lá, né? Era owner-occupied houses, né? Seria meio que para tentar medir de alguma forma alguém que alugue, então ela pode estar numa situação social mais difícil? Seria algo assim? Isso. Na Europa, principalmente, esse é um indicador utilizado como indicador de condição socioeconômica da área, não do indivíduo, tá. da área. Aqui, por exemplo, o IBGE usa outros indicadores como escolaridade do chefe de família no censo, como indicador a proporção de chefes de família com nível universitário, por exemplo, de uma região, como um indicador social daquela região. É semelhante nesse sentido. Entendi. E aí, doutor, esse achado, então pode-se dizer que ele foi um tanto diferente do estudo que o senhor disse que coordenou há mais de 10 anos? Não foi muito diferente, porque a incidência observada na região de Ribeirão Preto foi bastante próxima àquela que a gente tinha observado em São Paulo. Ela foi um pouquinho superior, e a gente aqui está falando de cerca de 20 casos novos para cada 100 mil pessoas por ano. Na faixa etária de 18 a 64 anos, em um ano, a gente espera encontrar 20 casos novos de primeiro episódio psicótico. Em São Paulo havia sido um pouco inferior, 15, né? Mas isso é bastante abaixo do que foi encontrado, por exemplo, em Londres, que fica entre 50 e 60 casos novos por ano. Digamos, nas metrópoles, né, um enorme centro urbano na Europa foi bem maior, então, do que em Ribeirão Preto. Exatamente. E a outra coisa interessante que na região de Ribeirão Preto é que a incidência média dos municípios da região, comparado com Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto tem cerca da metade da população da região, 600 mil habitantes, mais ou menos. E a região tem 1.200.000. A incidência nos outros municípios foi maior do que em Ribeirão Preto. É um achado que vai numa direção oposta ao que vem sendo encontrado na Europa, quando se compara o tamanho dos centros urbanos. Sim, existe algum elemento, então, além do tamanho da cidade, né, digamos, que deve contribuir. Com certeza. E quanto voltando ao perfil, né, dessas pessoas que tinham o primeiro episódio, queria que o senhor falasse se existiu assim, algum achado que era quanto ao gênero, quanto à idade, a situação social, a gente já falou um pouquinho, né? Mas quanto ao indivíduo mesmo? Acho que os nossos resultados da região de Ribeirão Preto foram muito consistentes com o que já havia sido observado em estudos anteriores e o que foi observado nos centros europeus. Ou seja, os homens têm uma maior chance de ter o primeiro episódio psicótico comparado com as mulheres. Essa chance fica entre 30% a 50% maior que nas mulheres. E os mais jovens, né, a incidência ela ocorre principalmente na faixa etária de 18 a 30 anos. Né? E depois ela cai bastante. Então, o primeiro episódio psicótico ele ocorre mais frequentemente no início da fase adulta. E doutor, eu não sei se é uma visão um pouco errada que eu tinha, mas sempre que eu vou pesquisar para fazer esse programa, eu não sei se eu topei dos transtornos que a gente fez, sempre as mulheres têm mais risco daqueles transtornos. Bipolar, depressão, toque, qualquer um. E aí, quando eu li o título, né, desse estudo, que era incidência de transtornos psicóticos em populações, quais são as populações mais vulneráveis, eu esperava encontrar, de novo, mulheres, né? Isso é porque nos transtornos psicóticos é um pouco diferente ou não? É uma coisa específica desse estudo que encontrou mais homens? Não, é uma questão do tipo de transtorno. Os estudos que a gente tem feito, por exemplo, com depressão na população,
confirmam o que você falou. São mais comuns em mulheres comparado com homens. Mas os transtornos psicóticos, especialmente os transtornos do tipo esquizofrenia, são mais comuns nos homens comparado com as mulheres. A gente ainda não sabe muito bem por quê. Uma das possíveis explicações, pelo menos parciais, pode ser o uso de maconha, que os homens consomem mais, os meninos consomem mais que as meninas, e cada vez mais fica claro que o consumo de maconha aumenta a chance desse tipo de transtorno, né? Mas tem outros fatores também que podem explicar essa diferença. Por exemplo, a questão dos hormônios no processo de maturação do sistema nervoso central, que é muito distinto nos meninos e nas meninas. Talvez isso também tenha uma relação, ou faça parte da explicação dessa diferença entre homens e mulheres. Sim. E, doutor, o senhor falou que agora é que vai entrar na parte da análise, né, dos dados coletados. Mas, assim, o senhor já fez uma hipótese, né, e pelo conhecimento prévio que o senhor tem da área, já existem alguns caminhos que se pode seguir para explicar esses achados, né? Existe algo, assim, nesse sentido, quanto àquilo que a gente falou, algum elemento que seja não só a cidade ser um grande centro urbano, mas, né, como nas cidades menores que Ribeirão Preto a incidência foi maior, existe algo que os pesquisadores esperam encontrar quando forem analisar? Qual que seria esse elemento que faz essa diferença? O estudo, ele foi conduzido por um consórcio europeu, por isso que envolve 5 países da Europa, e nós tivemos a felicidade de sermos convidados para nos integrarmos ao consórcio e fazer esse braço brasileiro. E um dos principais objetivos do consórcio é examinar a possível interação entre fatores ambientais e fatores genéticos. Então, também, em todos os participantes, foram obtidas amostras de DNA para fazer a genotipagem e o que esse consórcio tem de muito original é poder examinar possíveis interações entre fatores ambientais e genéticos. Entre os fatores ambientais, um dos principais é a história de uso de maconha. A gente sabe que o uso de maconha aumenta o risco de um primeiro episódio psicótico, e quando eu digo aumenta, penso que aumenta em cerca de 3 vezes. Então, e a idade com que se faz uso tem algum peso? Existem alguns dados que sugerem que a idade faz diferença. Se for na adolescência, o risco seria maior do que no início da vida adulta. Mas os dados ainda não são, dos diversos estudos, ainda não são muito consistentes nesse sentido. Mas nós estamos interessados em outros fatores também, como, por exemplo, traumas emocionais na infância. Já existe alguma evidência de que eles também aumentam a chance do indivíduo ter o primeiro episódio psicótico, e nós vamos examinar se existe uma combinação entre ser exposto a traumas, por exemplo, perda de um ente querido, ou ser abusado na infância, e, vamos dizer, uma vulnerabilidade genética a esse tipo de experiência de vida. Sim. Eu acho que talvez faça parte um pouco dessa parte do estudo, doutor, mas que eu vi lá como um dos destaques, né, que foi mencionado, é a pessoa fazer parte de uma minoria étnica. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa parte especificamente. É muito interessante os achados que vêm dos estudos europeus. A Europa tem uma proporção importante da população que é ou migrante ou descendente de imigrantes. Né? Por exemplo, no Reino Unido, que tem uma população migrante principalmente negra do Caribe ou da África, e imigrantes da Ásia, como indianos, paquistaneses, se observou que esses imigrantes e seus filhos, segunda, terceira geração, têm uma maior incidência de primeiro episódio psicótico do que comparado à população branca nativa. Então, para nós, e para eles, isso são as minorias. Quer dizer, as minorias, elas compreendem os migrantes e seus descendentes,
e representam uma proporção da população que dificilmente chega a mais que 10% para um determinado grupo. Sim. Então, a gente está muito interessado aqui no Brasil em saber se há alguma relação entre etnia e risco de primeiro episódio psicótico, já que aqui nós, se formos falar em termos de minoria, é no sentido social, de acesso à educação, Sim. acesso à saúde, acesso a boas condições de vida, Sim, sim. e não no sentido de proporção da população, já que mais da metade dos brasileiros, por exemplo, se classifica como ou pardo ou preto. Então, esse é um aspecto que nós ainda vamos olhar, examinar melhor nos dados de Ribeirão Preto. Eu já posso adiantar que a incidência foi maior no grupo negro, comparado com os brancos, mas é possível que isso seja explicado pelas condições socioeconômicas e educacionais dos negros nessa região. De qualquer forma, há essa associação também nos dados de Ribeirão Preto. Quando a gente fez o estudo de São Paulo, nós não observamos essa associação. Certo. E, doutor, aí falando um pouco da parte dos serviços que atendem, né, esses casos. Como eu falei antes, sempre chama muita atenção o papel da genética, né? Meio que é um fator essencial. Se ele não existir, não vai existir aquele transtorno. Mas como os serviços lidam com isso? O senhor acha que é um pouco subestimado o papel dos fatores ambientais em detrimento da genética? Ou até no meio especializado, né? Não sei como se veem os fatores ambientais. Eles, para mim, me parecem, às vezes, um pouco subestimados, né? Como que o senhor faria essa avaliação? Principalmente em relação ao primeiro episódio psicótico, eu concordo com você, no sentido de que desde o final do século XX, houve um grande investimento em pesquisa, por exemplo, para possíveis fatores genéticos, em detrimento de fatores ambientais. Eu acho que foi agora, nos últimos 20 anos, que a situação mudou, na medida em que se observou que há uma variação na ocorrência de casos novos em diferentes populações que não pode ser explicada por fatores genéticos. E aí deve ser explicada por fatores ambientais. Então, eu penso que isso também se repercutiu na formação dos profissionais, que foram treinados para entender o primeiro episódio psicótico e os transtornos psicóticos como transtornos principalmente determinados geneticamente. Então, eu acredito que ainda vai levar um tempo a partir dessas novas evidências para que os profissionais também compreendam que os fatores ambientais são muito importantes como causa desse tipo de transtorno. Um detalhe que eu vi lá no estudo, eu queria que o senhor esclarecesse, eu fiquei um pouco em dúvida. O senhor falou que tem um pico de incidência que é mais nos homens mais jovens, né? De 18, 24 anos. Mas eu vi ali um destaque de um segundo pico entre mulheres por volta dos 45 anos. E aí muda tanto o gênero quanto a faixa de idade, né? E eu vi lá uma chamada de atenção que isso é muito ruim, porque aí no serviço... Eu não entendi muito bem essa parte. Parece que nos serviços existiria um limite de atendimento primário, que é por volta dos 35 anos. Fiquei bem enrolado nessa parte. Então, isso seria ruim, porque aí uma mulher, depois dessa faixa limite, ela não seria atendida propriamente. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Não é simples mesmo, mas eu acho que, como existe um pico nas mulheres agora na fase, vamos dizer, pré-menopausal, talvez, né? O que isso pode ter como implicação é que os serviços eles podem não dar atenção devida para a ocorrência desses transtornos nesse grupo de mulheres nessa faixa etária. E talvez possa haver uma maior dificuldade de acesso a cuidados por conta disso. É mais nesse sentido. Eu acho que vale a pena chamar a atenção que em todos os países europeus onde foi feito a investigação, os sistemas de saúde são públicos e universais. Daí a importância, inclusive, da atenção primária. E aqui também, né, a gente trabalhou principalmente com o Sistema Único de Saúde, né,
onde a grande maioria das pessoas com esse tipo de transtorno acaba conseguindo algum tipo de cuidado. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, doutor, e aí tem tudo a ver com isso que o senhor falou. No caso do transtorno bipolar, por exemplo, chamou bastante atenção nossa. O nosso entrevistado falou que demorava muito para a pessoa obter um diagnóstico, né? Podia levar anos, chegar até uma década, né? No caso dos transtornos psicóticos, como que é a recepção? Eu sei que o Brasil é muito grande, muito diverso, né, quanto à qualidade do serviço, né? Mas, em geral, como que o senhor diria que é assim, a recepção num serviço de saúde de alguém que, no caso do estudo, por exemplo, relatava pela primeira vez, né, um episódio psicótico? Como que essa pessoa é recebida, né? Em alguns dos serviços da região, o serviço é especializado. Então, por exemplo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem um serviço de emergência psiquiátrica muito bom, muito bem estruturado, de forma que um paciente com esse quadro do primeiro episódio psicótico vai receber um atendimento de primeira linha. Uhum. Agora, nos serviços menos especializados, pode realmente haver dificuldades. Primeiro, de reconhecimento, se o profissional ele não é especializado, e de manejo clínico dos pacientes. Eu diria que cerca de 40% dos pacientes que fizeram parte do estudo foram atendidos no serviço de emergência de Ribeirão Preto. E os demais foram atendidos principalmente nos centros de atenção psicossocial da região e ambulatórios de saúde mental. E, doutor, não que o diagnóstico, eu imagino que exige uma análise maior, mas perceber que uma pessoa tem um episódio psicótico parece muito mais evidente do que outros transtornos que podem ter sintomas um pouco mais sutis. Sem Ainda dúvida. assim, isso acontece? Pode acontecer da pessoa não ser devidamente recebida? Acontece. Nós, entre os cerca de 500 pacientes que nós identificamos, a mediana, o tempo mediano, quer dizer, metade deles levou até 2 meses para ter o primeiro contato após o início dos sintomas. Uhum. Ou seja, a outra metade levou mais que 2 meses. Uhum. 2 casos de pessoas com sintomas psicóticos há décadas que não tinham ainda sido diagnosticados. Viviam lá nas suas casas e nós as encontramos por fazer o estudo dos controles. Sim. Nossa, não foi nem na seleção de quem tinha. Nossa. Então, eu tinha um paciente, por exemplo, com mais de 20 anos de sintomas e que nunca tinha tido contato com o serviço de saúde por causa desses sintomas. Então, ainda há uma questão de acesso importante e acho que de falta de informação, falta de conhecimento sobre esses transtornos na sociedade geral. Por isso que eu tenho também muita satisfação em estar podendo falar sobre isso e fazer a divulgação científica desses transtornos que a sociedade precisa conhecer melhor. Sim, até me impressionou porque a gente sempre busca isso, né? Alguém que possa ou reconhecer em si mesmo, né, algum indicativo, ou as pessoas próximas, né? Eu imaginei, né, no caso dos transtornos psicóticos, são muito evidentes, né? A pessoa vai saber, e não, pelo jeito não, né? É possível passar. Em algumas situações, é evidente por conta do impacto que os sintomas têm. Por exemplo, o sujeito com um episódio de mania, ele fica muito agitado, ele fala sem parar, ele incomoda todo mundo, ele pode fazer bobagens no sentido de gastar todo o seu dinheiro, ou gastar o dinheiro que ele nem tem, ou se meter numa confusão, numa briga, e ele acaba sendo atendido. Mas se o sujeito tem sintomas menos evidentes, por exemplo, algumas ideias de perseguição ou algumas vozes que falam coisas para o indivíduo, mas ele não fica muito perturbado, fica talvez mais recolhido, com certeza vai levar mais tempo até ele ter acesso aos cuidados. De qualquer forma, eu acho interessante dizer que aqui no Brasil, esse tempo entre o início dos sintomas e o contato com o serviço de saúde, ele é um pouco menor do que a média dos países ricos. E a nossa interpretação é de que aqui o jovem adulto ainda vive muito com a família.
quando a gente compara com os jovens dos países ricos que vão para a universidade, com 18 anos eles saem de casa. E, então, ter o contato com um familiar ou um companheiro ou um amigo ajuda no sentido do sujeito ter um contato mais rápido com o serviço de saúde. Doutor, para finalizar, queria que o senhor falasse quais são os planos, né? O senhor falou que vai entrar uma nova fase do estudo, né? Então, o que vai ser feito, né? É com esse mesmo grupo? Vai se falar de novo com esse mesmo grupo ou é mais a análise dos dados? É mais no sentido da análise dos dados. Então, agora a gente está iniciando a análise dos dados em busca dos possíveis fatores de risco que possam ser preveníveis e nós vamos trabalhar com esses dados pelo menos pelos próximos 2 anos, eu diria. Então, as novidades que a gente vai ter desse estudo são nesse sentido, de identificar possíveis fatores que possam ser preveníveis para diminuir a ocorrência desses transtornos na população. Doutor, tem algo que o senhor considera que a gente não abordou aqui que seria importante mencionar ou não? Não, eu acho que a gente cobriu bem o assunto e é um prazer enorme poder falar sobre isso com você. Legal, obrigado, doutor Paulo. A gente espera então daqui a uns 2 anos mais ou menos, o senhor volta aqui, né, para falar dos achados dessa próxima etapa do seu estudo. Muito bom, com todo prazer. Obrigado, doutor. Lembrando que vocês podem mandar sugestões de pauta, pergunta, dúvidas para a gente ir atrás de entrevistados, né, para falar sobre transtornos ou temas que vocês quiserem ouvir. Pode mandar nas redes do Portal Drauzio Varela ou pelo meu Twitter, que é o Luiz Fujita JR. E lembrar também que a gente tem um segundo podcast na casa, que é o Porquê Dói, que é conduzido pela nossa repórter Juliana Conte, e é sobre dores em geral. E da mesma forma, se você tiver uma sugestão de pauta, né, para falar sobre dores, pode mandar também pelas redes do Portal Drauzio Varela. Até mais. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.